Primeiramente, boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. Na aula de número 6, o assunto será as referências bibliográficas, ou seja, aquele último tópico lá do seu artigo científico, que é chamado de elemento pós-textual, porque ele sempre vem depois da conclusão. Então, aqui na nossa estrutura, ele sempre será numerado com o número 6. Então, se as suas referências bibliográficas não tá como 6, tem algo errado aí no seu trabalho. Então, olha direito. O importante a ser destacado aqui é o seguinte, que as páginas referentes às referências bibliográficas, elas não contam para o número mínimo de páginas. E ainda é necessário que você as coloque em ordem alfabética. Então, você vai colocar tudo aqui que você citou e no final você vai colocar isso aqui tudo em ordem alfabética. E agora vou repetir algo que eu falei na aula passada. Toda obra citada, ela deve constar nas referências. Então, se você esqueceu de colocar uma aqui, você vai perder um ponto, que na verdade significa 0,15 na nota final. Então, se você esquece, você perde ponto. E outra regra importante a ser destacada aqui. Utilize bibliografia com menos de 5 anos, ou seja, de 2019 para cá. Ah, professor, o meu é um livro clássico de 1988 e depois disso não tem mais edição nova. Nesse caso, você vai usar o livro de 88, não tem problema. São os manuais, os artigos, principalmente os manuais. Você não pode ficar utilizando manual com menos de 5 anos. Com mais de 5 anos, quer dizer. Então, outra regra importante, visualmente perceptível, é o seguinte: uma vez que você terminou a conclusão, você já vai para as referências. Não existe uma página específica para as referências bibliográficas. Mas, professor, como é que eu faço essas referências? Primeira coisa que eu preciso que você guarde: toda vez que você lê um livro, pegou um artigo, já pega a referência para depois você não ter que ir lá buscar todas essas informações. Então vamos ver aqui como é que você vai fazer. Primeiro, no caso de livro completo, veja que nós temos o sobrenome em caixa alta, vírgula, o nome do autor. O nome do livro em negrito, a edição, deixei aqui na cor verde para facilitar, a cidade, a editora e o ano da obra. Muito simples aqui. Usei o livro completo, sigo esse padrão. Agora, e se eu usei simplesmente um capítulo do livro? É simplesmente o que já foi feito, só que aí lá no final você vai colocar as páginas. Tipo, você usou o capítulo 2, página 13 até a página 69. Fácil demais. Professor, e se eu usar duas ou mais obras do mesmo autor? Veja esse caso aqui na tela. Está errado isso daqui. Por que está errado? Aqui, na segunda referência do mesmo autor, eu preciso fazer uma substituição. Eu preciso substituir o nome do autor por 6 traços. Então, olha aqui como é que vai ficar. Fácil demais. Eu pego o nome completinho, sobrenome e nome,
substituo por 6 traços. Então, o sobrenome do autor, o nome do autor aqui, você não vai ficar repetindo ele para várias obras diversas. Professor, e se eu usar uma jurisprudência? Olha aqui, o padrão também é bem simples. Eu coloco Brasil, o nome do tribunal, o tipo de processo, o número do processo, a Câmara, o local onde houve esse julgamento, o relator, a cidade e a data. Fácil demais. E veja que aqui não existe nenhum destaque em negrito. Ah, professor, eu peguei lá no Jus Navigante, olha aqui, ou lá no Jus Brasil. Tá errado. Você vai pegar o original no site do tribunal. Se você fizer isso aqui, tá errado. Então, pegue a decisão original, até mesmo em inteiro teor, porque aí você vê a fundamentação do ministro e às vezes pode acontecer de ali ser colocado até um livro importante para você rechear de conteúdo o seu trabalho. Mas, professor, e se for um periódico? Atenção! Lá na biblioteca da UFO tem uma excelente parte onde você tem as mais variadas revistas jurídicas. Para manter aquilo lá vai uma grana, viu, gente? Então, usa. Se possível, usa. Exemplo, vamos imaginar que existe uma revista de direito tributário famosa. Lá na UFA eu te garanto que você vai encontrar todos os exemplares dessa revista, lá no setor de periódicos. Você leva um pendrive, lá tem um scanner, você já pega todos os dados, inclusive o próprio artigo, certo? Então, use a biblioteca da UFO, principalmente no setor de periódicos. Mas, professor, e se eu uso, então, esse periódico, só que agora no formato eletrônico? Muito fácil, olha aqui. Eu vou simplesmente colocar o nome, sobrenome, título do artigo, o nome da revista, que no caso é o site, a cidade, o número do volume, a data e o acesso com o seu respectivo link. Nesse site aqui, o JUS, ele já te dá isso aqui prontinho, é só você copiar, colar e formatar. Você não precisa de fazer nada. Já sai dessa forma. Então, o eletrônico ele tem essa vantagem. Agora, e se eu usar o periódico? Periódico propriamente dito, aquele que você foi buscar lá na revista lá da UFO. Simples, olha aqui, ó, exatamente a mesma coisa. Nome, sobrenome, título do artigo, mas aqui eu coloco o nome da revista em negrito. É a única diferença. Professor, posso colocar a legislação nas referências? Atenção, gente, não. Senão todo mundo vai citar a Constituição. Se você abordou um projeto de lei, esse projeto tem que estar lá. Agora, legislação geral, não precisa. É só uma lei especial e a depender da situação, nem isso precisa. Então, lei não. Então, veja que as referências bibliográficas, elas compõem um item de avaliação do seu trabalho escrito. Então, a qualidade da pesquisa bibliográfica, ela é avaliada de 0 a 10. Então, veja aqui, ó, já estou te mostrando o primeiro item da ata de avaliação. E quantos livros eu preciso usar nesse artigo? No mínimo, estou falando mínimo, 10, viu? Você precisa de usar, no mínimo, 10 livros
no seu artigo. Você pode usar ali também pelo menos mais uns 5 artigos científicos. Então, estou trabalhando aqui com números mil. Então, leia todos esses livros para poder facilitar o seu processo de escrita.